Olá, alunos do Quinta DS, boa tarde, tudo bem? Voltamos aqui para mais uma aula remota, onde nós vamos trabalhar na nossa sétima aula, tá bom? Então, vamos tratar de alguns pontos muito importantes. Deixa eu colocar aqui para vocês os pontos, né? Na nossa sétima aula. Quais serão os tópicos, né? Primeiro tópico, e muito importante, é PIC. Pontos importantes, tópicos importantes, as etapas do PIC. Tá? O segundo ponto da nossa aula de hoje vai ser o hardware mínimo. Né? Vamos relacionar o que vimos na aula passada, hardware mínimo, com o datasheet, né? o manual do microcontrolador. E mais uma vez reforçar, vocês são capazes de construir um hardware mínimo, de implementar uma IoT da vida, né? Uma internet das coisas, uma automação, ou na verdade, um projeto onde existe uma interação entre software e hardware, usando o microcontrolador como um dispositivo que faz a parte intermediária. Né? O software pode estar embarcado no microcontrolador, você pode ter uma interface de alto nível, comunicando com o microcontrolador e o microcontrolador comunicando com os periféricos externos. Né? Nós já vimos coisas simples como iluminação, um motor, um ventilador, de repente até um ar-condicionado, coisas do tipo que vocês são capazes sim, basta correr um pouquinho atrás. Então eu vou colocar também, após a minha aula, eu vou colocar a aula de um professor externo, um cara também que trabalha com essa parte, que vai reforçar esse conteúdo e, muito importante, tá? Esses vídeos eles vão contar como parte da aula, tá bom? Vocês precisam ver esse vídeo, clicar no checkbox, né, para confirmar que viram, pois isso vão constar como aula. E o terceiro ponto, nós vamos introduzir a parte do uso do display LCD, tá? O uso do display LCD no nosso kit, né, que nós vamos detalhar aí como fazer uso desse display LCD, tá joia? Pensando no PIC, tá? O Juliano perguntou lá na nossa live. Inclusive, não perca, amanhã nós vamos ter uma live muito bacana, tá? E logo eu solto mais informações para vocês. Mas com relação ao PIC, a primeira etapa é a etapa talvez a mais importante, que é o quê? Definição dos grupos. Gente, nessa etapa eu já estou com um problema. Qual que é o meu problema? O meu problema é esse aqui. Na primeira etapa, eu estou aqui com 4 grupos e nesses 4 grupos aqui eu estou olhando e estou sentindo falta de alguns nomes importantes, tá? Por exemplo, do meu querido Abraão. Cadê você, Abraão? Né? Eu não estou vendo aqui o nome de nenhum dos dois representantes da turma. Por favor, gente, eu preciso fechar o nome dos grupos. É o primeiro passo importante. Não deixem, por favor, não deixem para a próxima aula. Eu preciso desses representantes do nome desses grupos que estão faltando, dessas pessoas que estão faltando para compor os grupos, para fechar a primeira etapa ainda do PIC. A segunda etapa é a exposição do resumo do problema. Essa etapa eu vou fazer ainda hoje, daqui a alguns instantes, tá bom? Fiquem atentos aí, vejam o vídeo até o final. Terceira etapa é a análise e modelagem do sistema, uso do brainstorm. Não sei quantos de vocês já viram falar no brainstorm, mas brainstorm é uma ferramenta onde todos os integrantes do grupo são obrigados a falar. São obrigados a fazer suas colocações. E é uma ferramenta muito interessante, porque a ideia é que todos falem e que não haja certo ou errado, que cada integrante comente a sua ideia e os demais integrantes escutem, sem fazer algum comentário, sem fazer alguma restrição. Né? Todas essas ideias são anotadas e ao final é gerado uma ideia a partir do comentário de cada um dos integrantes. Então, é fazer todo o processo de análise e modelagem do sistema que vocês já viram nas outras disciplinas em cima dessa exposição do resumo do problema, tá bom? Depois, a quarta etapa vai ser assinatura de termos de confidencialidade. Por quê, professor? O que é isso? Da onde você tirou isso? Gente, o pessoal da Multilaser, eles vão expor um problema real. Entendam, um problema real. Eles vão abrir dados internos da empresa. Isso não pode vazar. Então, cada um participante vai ter que assinar um termo de compromisso onde ele
ele garante que não vai contar para ninguém, nem para sua mãe, nem para seu pai, nem para sua namorada, os dados que estão sendo expostos, tá? E isso é um termo que você vai assinar com prejuízo próprio, caso você venha romper com esse contrato, tá bom? Um prejuízo próprio. Então é uma coisa muito séria, importante que vocês comecem a entender esse tipo de contrato, porque é muito comum, tá? As empresas, quando fazem desenvolvimento, é muito comum. Eu tenho uma empresa, né, da parte de engenharia e tecnologia, e desenvolvemos softwares, e um dos primeiros pontos que a gente tem que fazer é assinar o termo de confidencialidade. Tá? As empresas exigem isso, então é importante que vocês saibam disso. Quinta etapa é o detalhamento do problema. Após todos assinarem o termo de confidencialidade, nós vamos passar os dados detalhados do problema, né, com alguns dados que não podem ser divulgados de forma alguma. Depois a sexta etapa é o refinamento da análise e modelagem do sistema. Né? Aqui vocês fizeram uma análise e modelagem inicial baseada na exposição do resumo da aula de hoje, mas aqui embaixo vocês vão ter que refinar, repensar, refletir, analisar os dados, definir, né, qual plataforma, qual tecnologia vocês vão usar para propor uma solução para esse problema, tá bom? Aí na sétima etapa vocês vão dividir tarefas, né, porque vocês são um grupo. Como grupo vocês vão precisar dividir as atividades, né, para desenvolver esse sistema, essa solução, né? Que a ideia do PIC, gente, é reforçando. Vocês vão trabalhar para desenvolver uma solução. Não entendam que vocês vão trabalhar para desenvolver um software, um aplicativo, alguma coisa do tipo, uma página da internet. Não. Vocês vão desenvolver uma solução. Isso é um hackathon, tá? Na hora que a gente passar mais detalhes, lá na última semana, nós vamos ter uma semana de trabalho intensivo, como eu disse para vocês. Nessa última semana, vocês vão trabalhar intensamente em cima de informações mais detalhadas ainda. Mas o que vocês precisam entender. Vocês estão propondo uma solução para o problema. Não apenas um software, um aplicativo ou uma página de web, por exemplo. Não. Vocês têm que pensar numa solução. Como propor uma solução que envolve, sim, tecnologia. Que envolve, sim, ou um aplicativo, ou um sisteminha web, ou um sisteminha dedicado, etc, etc, etc. Tá joia? Pensem nisso. Muito importante. Oitava etapa é a integração das partes, né? E testes. E a nona etapa é a elaboração da apresentação. Um vídeo aí de no máximo 15 minutos. Tá? Vocês vão ter que pensar como fazer de forma rápida e objetiva, apresentar a solução. Lembrando, a solução não é apenas a parte de tecnologia. Vocês vão ter que desenvolver um projeto expondo uma solução, expondo como a tecnologia vai ser aplicada para resolver este problema. Beleza até aqui? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Qualquer dúvida, se manifestem no fórum, tá? Às vezes é importante, vocês podem usar o WhatsApp também para gravar, para ficar mais fácil de expor qual é a dúvida. Tá bom, a segunda etapa, então, aqui, a etapa muito importante. Qual que é a questão problema que eles passaram para a gente? A questão problema passada foi etiqueta de valor faltando ou errada, tá? Isso é muito importante, é um dado importante, eu vou explicar por quê. Mas o problema é a etiqueta de valor, né? Existe uma etiqueta de valor, ou ela está faltando no produto, ou ela está errada, tá? São dois pontos que devem ser refletidos, ou está faltando ou está errada. Então vamos lá. Resumo do problema. As etiquetas de valor são etiquetas adesivas colocadas na embalagem dos produtos. É um QR Code, informação importante. Tá? Anotem aí, porque essa informação é extremamente relevante para a solução do problema. Tá? Então, essa etiqueta ela tem um QR Code e são utilizadas pelo vendedor, onde o mesmo faz a leitura no momento da venda. Então, entenda, um shopping ou uma loja aqui de extrema mesmo, na hora que ela vende o produto, tem essa etiqueta com QR Code, ela vai lá e bipa, tá? Essa etiqueta na hora da venda. Tá? Por quê? Porque são praticamente um valor de bônus pela venda de um produto multilaser. É uma forma que a Multilaser achou de bonificar, né? de beneficiar quem vende um produto multilaser. Tá bom?
E aí, como que essas etiquetas são colocadas, tá? Então, as etiquetas são colocadas no processo fabril, dentro da fábrica, tá? E mesmo, então, dentro do processo de fabricação dos produtos, tem uma etapa onde se coloca essa etiqueta com o QR Code, tá joia? E dentro do processo de fabricação desses vários produtos, tem pontos de inspeção aí, ó. E mesmo com pontos de inspeção, ainda identifica-se falta desses itens no final das linhas. Então, durante a linha, tá? Existem pontos onde eles verificam essas etiquetas, se elas estão lá e se elas estão certas. Mas, mesmo assim, mesmo tendo pontos de inspeção, no final da linha ainda são encontrados produtos sem etiqueta ou com a etiqueta errada. Tá? Então, aonde que esse final? O final é aqui, ó, na parte de amostra da qualidade. Então, tem um processo produtivo. Depois que acaba o processo produtivo, no final do processo produtivo, existe o que eles chamam de qualidade, departamento da qualidade, onde eles pegam algumas amostras dos produtos e verificam as características. E uma das características é a etiqueta de valor. Tá? E aí eles percebem que está faltando ou está errada. Tá joia? Então, isso é a parte importante, esse é o problema, vocês precisam pensar. Quando vocês pensarem juntos, vocês podem também se reunir para levantar possíveis dúvidas, tá? Ah, isso aqui não ficou bem claro isso ou aquilo, esse é o primeiro ponto. Todos os grupos têm que levantar essas dúvidas, me passarem, para que eu possa repassar para o rapaz da Multilaser, para o responsável, né, que é um gerente, para ele passar para a gente, tá? Os demais detalhes, tá joia? Então, ponto importantíssimo, tá? Levantar, ler, entender, desenhar, analisar e de repente já levantar as primeiras dúvidas, tá bom? Então, gente, prestem muita atenção. Essa é uma oportunidade de ouro. Oportunidade de ouro. Nós estamos tendo uma abertura, a primeira vez que a FAEX está conseguindo isso. Conseguir abertura junto à Multilaser, uma empresa de tecnologia de ponta, referência no Brasil e no mundo, para desenvolvermos uma solução. Nós não estamos desenvolvendo um trabalho acadêmico, nós estamos desenvolvendo, eles propondo uma solução. Dependendo do resultado disso, você pode conseguir um emprego, você pode conseguir uma colocação no mercado diferenciada. Preste atenção o que nós estamos proporcionando para vocês. Não percam essa oportunidade. Vocês vão apresentar isso para representantes da Multilaser. Tá? Se dediquem. Conto com vocês, conto com a compreensão, qualquer coisa podem tirar dúvidas, mas vamos para cima, vamos impressionar esse pessoal, vamos mostrar o potencial que vocês têm para brilhar, para voar, beleza? Não percam o conteúdo da aula de hoje, estejam atentos aí e vamos para cima, tá? Um abraço e ó, FAEX, ADS, FAEX, tamo junto galera, um abraço.